Sobre o ataque dos Estados Unidos a mando do Trump, que matou um general no Irã, e que a partir daí nós temos a possibilidade de uma terceira guerra mundial. É provável que isso aconteça. A pergunta que se faz é o seguinte: quais as consequências desse ataque e dessa possível guerra, terceira guerra mundial? Primeiramente, quais as consequências desse ataque? O Donald Trump atacou e matou um general iraniano. Claro, fez tudo isso com apoio de Israel, utilizando o drone, e matou uma das figuras mais importantes do momento histórico no Irã. Com esse ataque, o Donald Trump ele mexeu com o vespeiro, porque o Irã provavelmente vai fazer retaliação. É provável que o Irã não tenha tanta força militar quanto os Estados Unidos. Em relação aos militares, a quantidade de militares, de soldados, e também a tecnologia não é suficiente para enfrentar os Estados Unidos. Isso é uma questão à parte. A questão é as consequências desse ataque ao Irã e como fica o Brasil, inclusive, que o Bolsonaro resolveu apoiar esse ataque dos Estados Unidos, do governo americano, ao Irã. A atitude do Bolsonaro mostra-se como uma atitude, no mínimo, estranha. Estranha porque o ataque que o Donald Trump fez ao Irã não faz o menor sentido, não há nenhuma justificativa para que ele tenha feito isso. Ele justifica que fez esse ataque como prevenção. A moda é a prevenção, assim como fizeram a guerra no Iraque, como uma forma preventiva contra os terroristas. E aí, uma das consequências mais rápidas que nós podemos ter nesse momento é a falta de gasolina, o aumento do preço da gasolina, o aumento do preço do combustível. Isso é um fato, porque o Irã é um dos grandes produtores de petróleo. É importante pensar por que os Estados Unidos costumam fazer, inclusive, ataques dessa natureza, principalmente quando está próximo uma eleição. Para os Estados Unidos, fazer uma guerra é uma forma de um mandatário, no caso um governante como Trump, ter popularidade. Para esse momento histórico, não parece que o Trump tem essa popularidade toda e esse apoio todo. Eu vi uma mensagem na internet do Michael Moore dizendo o seguinte, que os americanos se preparem para os ataques do Irã e, principalmente, para levar os filhos para a guerra. As mães levar os filhos para a guerra no Irã. Você sabe quem é que ganha com a guerra? Você acha que vai rico para a guerra? Você já imaginou quantas guerras a humanidade já teve e quem é que faz parte dessa guerra que para proteger uma pátria, uma nação, e não uma pátria, e não de uma nação, que na verdade quem vai para uma guerra é somente pobre. As histórias das guerras são sempre essas. É praticamente 100% de pobres que vão à guerra. Melhor dizendo, filhos de trabalhadores, pessoas em extrema pobreza, pessoas pobres que precisam de um trabalho, precisam de um emprego e que são arregimentadas pelas forças militares para fazer parte dos exércitos para ir para a guerra. A história da humanidade tem sido essa. Então, numa guerra só morre pobre. É o pobre, o favelado, que vai para uma guerra, que vai defender os interesses
que não são os interesses dele, são os interesses das elites. Por isso que o Trump ele está sendo questionado por diversos setores da sociedade, inclusive americana. Inclusive, depois desse ataque, houve já várias manifestações em partes dos Estados Unidos contra o ataque que o Trump fez ao Irã, que matou esse general. E por isso que o Michael Moore, ele chamou a atenção o seguinte: prepare-se para levar seus filhos para a guerra. Porque quem vai para a guerra são os filhos, principalmente da classe pobre. Somente isso, basta dizer isso. Quem vai defender os interesses privatistas, os interesses das elites, da burguesia internacional, são os pobres arregimentados para a guerra. Por força da situação, por falta de condições financeiras, por necessidade de um emprego, e aí vão para a guerra, vão lutar, ainda estão bastante novos, né? São jovens que vão colocar a sua vida em risco para defender os interesses das elites. E a história das guerras sempre vai ser essa. Os Estados Unidos têm um histórico de guerra. É o principal produtor de armas, é a principal indústria nos Estados Unidos, é a indústria bélica, e os Estados Unidos está por trás das diversas ditaduras que já aconteceram no mundo, as ditaduras militares, como teve por trás da ditadura militar no Brasil, do golpe agora que derrubou em 2016 a presidente Dilma, do golpe na Bolívia, e está sempre apoiando o Israel, por exemplo, que explora os palestinos. Então, os Estados Unidos, em nome da democracia, em nome da paz, até em nome de Deus, faz esse tipo de coisa. Quando o presidente Jair Bolsonaro se coloca ao lado do Trump nessa situação, ele se mostra, na verdade, um irresponsável. Porque até setores dos militares não apoiam essa situação. Ele poderia, pelo menos, esperar o que poderia acontecer, o que pode acontecer daqui para diante, mas não se colocar a favor do Trump. E quando ele fala também que é contra o terrorismo, é importante que se pensar que tipo de terroristas o Bolsonaro está falando. Na verdade, ele quer sempre trazer no seu discurso super ideológico as ações da esquerda, o pensamento de esquerda, colocar como terroristas. É nesse sentido que o Bolsonaro está sempre atuando dentro desse pensamento bélico e de ódio. A ação do Trump, que matou um general no Irã, pode ter consequências gravíssimas para o mundo e vai ter imediatamente, no caso do Brasil, inclusive com a possibilidade do aumento do preço do combustível. Isso é só um fato. A possibilidade de uma terceira guerra mundial não é uma coisa que pode ser descartada. Na verdade, isso também pode acontecer. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like e de ativar o sininho para receber as nossas novidades.